É um negócio que os caras fizeram uns sachêzinhos que eles chamam de drip coffee. É tipo assim, você vai tomar um café bom e prático. E aí tem toda uma história lá da empresa e tal. Aí aqui na linha. Aí os caras botam aqui. Aí bota 100 ml de água. Eu nunca fiz. Assim. Chique, né? Pô, na hora o negocinho aí. Da hora, né? Aí tem toda uma história tal, da empresa, que os caras têm uns cafés especial e aí eles querem que esse café fique para o consumidor local, parar de exportar coisa boa, né? Ficar só com o resto aqui. Aí eles fizeram esse esqueminha aqui, ó. Os caras são da onde? Chama Fazenda Primavera. Eu não sei se é onde que é, mas é da hora daí. Esse esqueminha aqui é um café tipo coado, né? Eu curto fazer no moedor. Mas assim é da hora também. Você adoça café? Só um pouquinho só. Então esse aqui não precisa. Não, velho. Eu preciso aprender, cara. Esse aqui você vai tomar sem adoçar. Porque os caras falam assim, que o café quando é bom, Não precisa de açúcar. não precisa de açúcar, porque o açúcar está para mascarar o café torrado, amargo, e eles torram porque quando o café é torrado ele mascara o efeito do café. E a torra, na verdade, tem que ressaltar as qualidades. Sim. Então você tem um café bom, em tese você não precisa adoçar. E eu tô ligado. Bom, pessoal, hoje a gente tem aqui como convidado o Lucas Ibanez, velho amigo, nem tão velho paisagista, no entanto, experiente paisagista já. A gente se conhece uns 12 anos, eu acho, antes de eu ter escritório, né? Bem no comecinho. Eu tô com 11 anos de escritório, 2010, né? Mais ou menos por aí. E aí a gente vai bater um papo... Depois você fala brevemente aí sobre o seu nicho de trabalho, Lucas. Mas assim, o Lucas, pessoal, é um dos paisagistas que eu mais tenho respeito e admiração, você sabe disso. Obrigado. Porque ele é um estudioso, né? É um cara que está sempre frequentando curso, os cursos que eu participei, alguns cursos que eu tive a oportunidade de ministrar. Ele é... que eu tenho conhecimento, o cara que mais frequenta curso e está atrás de formação. Isso aí, obviamente, que se reflete no trabalho, que é um negócio que eu prezo, né? O estudo. E, com certeza, você vai ter bastante coisa, informação para compartilhar com a gente aqui. Então, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, né? E vamos lá, cara. A intenção é essa, é divulgar mais o nosso trabalho, né? Difundir um pouco essa mística do paisagismo, não sei se a gente pode falar assim, mas sair daquela coisa básica, daquela coisa engessada para uma coisa mais natural, vamos falar assim, né? Sair do óbvio um pouco. Sair do óbvio. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Eu falo que eu vou morrer sem saber tudo. Claro. Porque a nossa flora é muito grande, né, cara? Então, assim, quanto mais a gente aprender, mais estudar, mais isso vai refletir no trabalho. Tem um lance, né, Lucas? A gente estava falando assim. Eu já gravei um vídeo meu sobre isso, que o arquiteto sai da faculdade, todos os cursos, na verdade, né? A gente sai da faculdade praticamente sem conhecimento de quase nada. Mas a gente tem uma formação que é importante no sentido de criar fundamentos, de criar princípios e valores. Mas tecnicamente a gente aprende muito mais na prática, qualquer profissão, como eu disse.
E o paisagista, né, para quem não sabe, o paisagista, a gente não tem, eu acredito que ainda não temos curso superior de Eu acho que tem uma pós em São Paulo, cara, mas tem. eu não tenho certeza. Graduação não no Brasil, Não. de paisagismo, mas tem... o importante é assim, você não precisa ter diploma para exercer um bom trabalho, desde que você seja uma pessoa compromissada com o aprendizado. E aí... Basicamente, o paisagista é arquiteto, que sou, agrônomo, que você Agrônomo é. O agrônomo ele tem um conhecimento técnico, botânico, da flora e falta um pouquinho de projeto. Sim, o arquiteto falta. tem um conhecimento de projeto e falta o conhecimento técnico. E aí, o ideal é o casamento entre os dois, que é o que a gente procura fazer. Quando o paisagismo ele é criado conjuntamente entre arquiteto e agrônomo, assim como a arquitetura é criada conjuntamente entre arquiteto e engenheiro civil. Então, esses casamentos, essas parcerias são importantes. E aí, eu tive uma formação na Universidade de São Paulo, que o paisagismo foi bastante insuficiente. A professora teve licença maternidade e aí substituiu. Não foi uma formação sólida. No entanto, eu tive a sorte de conhecer você, o Bruno Pompeu, o Cânovas, o Lorenzi e tantos outros aí que, pela proximidade da amizade, eu estava mergulhado no meio dos caras fera lá. Você e aí, por lá, osmose, né? Eu aprendi um pouco dessa técnica que depois acabei se especializando na parte de arborização. Eu ia falar isso agora, querendo ou não, quando a gente sempre troca muita ideia, né? Mas hoje eu que pergunto pra você quando é questão de arborização urbana. E eu tiro dúvida com você hoje. E é isso, cara. É ser humilde e perguntar. E perguntar, porque não tem essa formação técnica para paisagista, né? Exato. Na faculdade de agronomia, por exemplo, a gente tem lá o preparo de solo que tem que ser feito, a adubação que tem que ser feita para café, soja, milho, que foi o que eu estudei. Agora no paisagismo não, cara. Num jardim que seja de 100 metros quadrados, a gente bota lá 20, 30 espécies diferentes. Pois é. Cada uma com a sua necessidade. E aí? Cara, aí a planta vai se adaptar, a gente estuda, aprende. Tem vezes que a mesma planta não encaixa num projeto similar, cara, a mesma planta não se adapta. E aí? E aí? Aí você vai atrás, você quebra a cabeça, você faz teste de adubação, de controle de praga, enfim. E aí entra o conhecimento prático da vivência. Exato. Mas tem vezes que vai dar errado. Né? E tem um lance assim, né? O Lucas falou da arborização, né? Cara, há poucos anos eu me achava incapaz de decorar nome científico de planta. Só que quando eu comecei a fazer associações, a gente vê que depois o latim é meio lógico, né? E aí ele dá uma característica. Então, por exemplo, o pau-brasil. Pau-brasília é equinata. Equinata, equinos é espinho. Então você fala, não, essa planta tem espinho. Aí você vai fazendo associações e aí você consegue memorizar de uma maneira mais fácil. No entanto, eu só fui conseguir decorar nome de planta quando eu comecei a plantar. Você sabe bem disso, você me ajudou pra caramba. Quando eu comprei o terreno, comecei a plantar as árvores lá, eu fui pesquisando e fui aprendendo. E depois, isso foi em 2012. Nossa. Depois eu comecei a ter uma certa experiência com a arborização. Por quê? Porque para a minha arquitetura sustentável, é fundamental eu ter arborização. E para a minha arquitetura da felicidade, é fundamental eu ter paisagismo de canteiro. Então, não tem como eu não levar em conta o paisagismo na concepção inicial do projeto de arquitetura, porque as árvores entram para a configuração de paisagem, proteção contra a insolação, para ajudar no controle de vento, para ajudar a dar privacidade em algum lugar que eu preciso. E o paisagismo de plantas menores entram nesse bem-estar, nessa coisa toda que a gente valoriza. E se isso não está pensado, você sabe bem como é que é. Quando um arquiteto não faz o projeto, isso não significa, né, Lucas, que eu não precise de um paisagista, mas significa que o meu projeto ele tem que estar estruturado para facilitar o seu trabalho. Então, dando diretrizes, aquele projeto que a gente fez junto aqui em Limeira, né? Daquela casa
da doutora que tinha um jardim frontal. Eu fiz um estudo, a gente colocou lá um Triplaris americana, que é o pau-formiga, 2 calicófilo, um spruceano, que é o pau-mulato. Quatro pau-mulatos num jardim de 5 metros por... Tem o quê? Uns 30 metros quadrados? Na frente. Se tiver. E um monte de folhagem. E aí eu fiz um projeto, você executou... E você passou, ô Paulo, pô, tal lugar aqui, vamos fazer de tal jeito, não sei o que, vamos melhorar. Ficou sensacional. Ficou, cara. Eu passei lá essa semana, inclusive. Tá lindo, cara. E é uma coisa que a gente fala, né? O jardim tem que ser pensado para daqui 10, 20, 30 anos, né? Porque a planta vai crescer. Esse é um erro muito grande de quem está começando e de cliente que não conhece, compra a planta e coloca no jardim. E a pessoa que vende não fala o tamanho que essa planta vai ficar. Aí... Então esse jardim ele tem que ser pensado, porque que nem as árvores, para você tirar uma árvore hoje, você sabe melhor que eu. A dor de cabeça que é para remover uma árvore hoje, principalmente uma árvore nativa, né? A lei que a gente tem por trás disso. Então tem que ser muito bem pensado. Esse ponto que você falou, pode concluir, desculpa. Não, era isso na verdade, né? Esse ponto que você falou, assim, só para encerrar o raciocínio aqui, cara, eu vejo paisagista cometendo erros graves com árvore. De não conhecer o porte ou de achar que aquela velha história que a gente fala, né? O paisagismo não é o dia da implantação. O paisagismo é 20 anos depois. Exato. E aí, cara, eu passei por isso recentemente, né? A pessoa especificou pau-mulato, que é uma árvore colunar. Então, portanto, ela é alta e estreita, mas eu tinha feito no meu projeto com 3,5 metros de espaçamento, porque eu sei que 3,5 metros entre árvores dessa espécie, ela não vai inclinar o tronco e ela vai crescer, porque eu tenho 17 pau-mulato em casa, então, por experiência, eu aprendi isso. E aí a pessoa mexeu no meu projeto e botou a cada 1,5 metro, cara. Ainda bem que eu cheguei lá no dia da implantação, mandei parar, falei, não, isso aqui não pode acontecer. Porque 1,5 metro essa árvore vai entortar. E a gente sabe disso porque a gente já viu isso por aí. Né? A árvore, o pau-mulato não dá, é muito perto. Ele vai buscar insolação, né? Ele vai entortar. Exatamente. E aí, e porte. Então, assim, é uma responsabilidade. As pessoas evitam plantar árvore por uma simples razão, cara. O arquiteto ou o agrônomo não tem a vergonha na cara de sentar e estudar a fundo as espécies para especificar e para conhecer. Eu tive a sorte de plantar 70 árvores em casa e 35 mil árvores na cidade de Limeira entre 2017 e 2020. Caramba, cara, acompanhando cada uma delas com a ajuda do Lorenzi, com a ajuda de um monte de gente, para entender o porte e a característica da espécie, para não fazer coisa errada por aí. Mas isso aí é um ponto muito importante que é legal a gente alertar, porque... Se a pessoa não tem um conhecimento real e profundo, dá errado e aí cria aquela velha história, né? Árvore, vamos evitar, e aí a gente vai falar disso agora no próximo bloco, a respeito do trio Sica, Buchinho e Rabo de Raposa. Por que isso acontece? Bom, então a gente estava falando aqui a respeito da importância do conhecimento das árvores, né? E aí tem um lance, né, Lucas? Como é que você entende isso aí? Você que executa bastante projeto seu e projeto sob demanda do arquiteto ou do próprio cliente. Aquele negócio lá, cara, o paisagismo padrãozinho de condomínio aí, Sica, Rabo de Raposa e Buchinho. Por que isso acontece? Por que isso se repete tanto, cara? Cara, algum dos motivos, eu acredito que é a gente entrar no final da obra. Hora que a casa tá... tá acabando de pintar a casa, o cliente lembra, tem que fazer jardim, né? Ou tá chovendo, aí a terra tá escorrendo lá e tá sujando minha calçada, minha pedrinha portuguesa aqui. Então lembra do jardim. E aí o cara já gastou mais do que tinha, já atrasou obra, quer mudar na casa, então fala, vai no que tem. Entendeu? Quando você fala vai o que tem pronta entrega. Exato. E que tá na mão ali e que não custa caro. Eu só vou abrir um parênteses. Na média, quem me falou isso foi o Pompeu. Na média, o custo de implantação de um jardim, no global da obra, é até 5%.
e ele valoriza o imóvel, em média, 30%. Sim, sim. Então não é inteligente você economizar no paisagismo, né? E quando a gente chega no final da obra, não chega a 2%. Pois é. Não chega a 2%, Pois entendeu? Então você fala uma coisa que valoriza a casa, que vai te trazer bem-estar e vai dar cara. Pois é, cara. Pega qualquer casa, quando a gente chega e... Pô, tirou aquela cara de obra, agora tá com cara de casa, né? É porque entrou planta. Exatamente. E por que entra essas plantinhas, só essas 3 aí, cara? Cara, não sei. Além desse motivo de dinheiro, eu acredito que seja a questão de falta de conhecimento, de estudar. Entendeu? E que nem você está falando do Pompeu, né? A gente conhece o Pompeu também e vários outros viveristas. Ele produz muita coisa diferente, ele cara. inova, Mas ele lança se tudo. você não for no viveiro conhecer... Tem que ir no viveiro, Tem cara, que pra você ver o porte da muda, entender a questão da insolação dela, se ela tá no sol, tá na sombra, e o porte que ela fica, porque eles têm um matrizeiro. Pois é. Então, assim, o matrizeiro... Ver a planta adulta. Exato. Então, daí, cara, você vai saber aonde encaixa essa planta. E aí o pessoal não visita viveiro, fica naquela corrida, cara, dia a dia de obra, de... Ver para onde seu funcionário vai. Né? Eu lembrei de um negocinho aqui agora. Você falou que o dia a dia é corrido, mas a gente é obrigado por responsabilidade, qualquer profissão, a tirar tempo para estudar. Sim. Né? Que é o que você faz muito, que eu te admiro, você sabe disso. Precisa estudar mais, aliás. Humildão aí. Cara... E aí a gente tem E aí eu me lembro de uma história que é muito legal, né? Tipo, tinha 2 lenhadores... E um mais velho e um mais novo. O mais novo, obviamente, com mais energia. E ao longo do dia, o mais velho estava cortando mais toras do que o mais novo. E o mais novo trabalhava incessantemente, sem parar. E o mais velho, de tempos em tempos, ele sentava e ficava descansando. Aí passaram-se as horas, o mais velho tinha aquela pilha imensa de tora, o mais novo muito menos. E aí o novo chegou pro velho e falou assim, viu... isso é a voz da sabedoria, da experiência, né? Falou assim, viu, o senhor fica aí parado várias horas por dia, descansando, enquanto eu estou trabalhando sem parar, como é que você está cortando mais lenha do que eu? Aí o velho vira e fala assim, o tempo que eu fico aqui sentado, eu estou afiando o meu machado. Então, o tempo de descanso não é só o descanso físico, é o tempo de você se capacitar e de você afiar sua ferramenta. Qual é a nossa ferramenta intelectual? É o estudo, fazer curso, visitar viveiro. Se você está naquele dia a dia corrido, e você não tira um tempo para você, para sua ferramenta de trabalho, para o seu estudo, você vai ficar obsoleto, né, cara? Exato. E às vezes eu me pego nessa e falo, puta, peraí que esse jardim tá ficando muito igual, cara. Por mais que a gente tente sempre... Uma coisa que eu sempre tento fazer, não é que eu sempre consigo, mas em cada jardim pelo menos uma espécie nova, diferente, Legal. entendeu? Por mais que seja uma forração, cara. Tá. Entendeu? A gente sempre tenta. Lógico, às vezes o cliente não aceita ou não encaixa. E pra não ficar nessa mesma... Porque às vezes eu me pego projetando e falo, pô, isso aqui tá igual, cara. Tá muito batidão. Aí eu falo, não, peraí, que é isso, cara? É tentar botar uma coisa... Por mais que... Pô, não sou perfeito, mas assim, eu já tive muitos erros em projeto. E aí vou cometer muitos outros ainda, porque eu sei que a gente tem muito para aprender. Já tive erro com árvore, com gramado, entendeu? E, cara, mas é isso. É cometer o erro e depois corrigir. Falar, não, errei. E tem que ter o feedback do cliente. Né, exato. Porque você tem que estar o tempo todo ligado. E aí, como é que tá? Exato. E a gente hoje trabalha com 3 pilares da empresa, que é projeto, implantação e equipe de manutenção. Entendeu? Mas nem todos os jardins que a gente implanta, a gente dá manutenção, por N motivos, tá? Pelo cliente, tem o tiozinho que corta a grama, tal, enfim. Aí a gente tem essa, mas o pilar é esse. Mas os jardins que a gente acompanha, cara, tem diferença, entendeu? Claro, Aí você vê o desenvolvimento do jardim, você tá ali, e não é só o corte da grama, né? É o controle de praga, é a adubação que tem que ser feita. Correção de solo. Reposição. E é isso, o jardim cresce. Quem falou uma vez isso foi o Orsini. Ele falou que a parte de palmeiras e árvores, vamos falar assim, a parte principal do jardim a gente não modifica. Mas conforme o jardim vai se desenvolvendo, ele vai criando sombreamentos diferentes e esses jardins, a forração, a gente vai trocando com o passar de alguns anos, entendeu? Isso inclusive aconteceu na casa da Adriana.
Tá. O Guaimbê cresceu de uma maneira, cara, que a forração que a gente colocou de lambari roxo Já perdeu. fechou. É. Então a gente tirou, fez uma Legal. camada de seixo que combinou com o que já tem, com a pedra-ferro e tudo Depois mais. a gente vai botar umas fotos desse projeto aí na edição. E aí colocamos uma jiboia também, aí se adaptou, cara. Então aquela tá fechando legal. Que bacana. Esse projeto Entendeu? é legal a gente fazer um antes e depois aqui também. Cara, depois, é surreal esse que projeto. E assim, até falando dele ainda, né? É assim, é uma pessoa, uma médica tal, ela veio aqui um dia me procurar, falou, Paulo, lembro poxa, disso. eu tenho um jardim de 5 metros do recuo frontal, né? O terreno 5x10, e dá para fazer alguma coisa lá? Eu falei, claro que dá. Daí ela falou assim, mas eu quero uma coisa diferente. Daí uma coisa que me marcou, né? Ela falou assim, eu quero chegar em casa e me sentir bem ao ficar apreciando meu jardim. Tem jeito? Eu falei, totalmente tem jeito. Eu lembro que você falou Desde isso. que a gente não incorra naquele paisagismo padrão de sica, rabo de raposa e buchinho. Por que eu sou crítico com relação a isso, pessoal? Ok, é um estilo clássico, beleza, tá valendo, mas é um jardim estático. É um jardim que não tem vida, não tem cor, não atrai vida em termos de pássaros e animais e tudo mais, e ele não é dinâmico, ele é estático. Então, assim, é o jardim da foto. Do dia da implantação, 10 anos depois ele está igual. Até porque a manutenção exige que seja controlado. Sim. Ao passo que o jardim tropical, que eu gosto e você executa e gosta, que é esse que a gente está falando aqui, o jardim tropical ele é dinâmico, ele é vivo, ele é mutável. E aí você acabou de me dar um exemplo super bacana, que Guaimbê, a gente tinha um Guaimbê, Xanadu, Lambari, e aí um meio que sombreou o outro, Lambari saiu, entrou o seixo, e isso só acontece se tem um profissional fazendo não só a manutenção, mas a leitura desse jardim ao longo do tempo, para que numa adaptação, e ela é necessária, e é bom que seja, porque isso traz ainda mais dinamismo, né? Seja orientado para falar qual que é a melhor solução aqui para eu resolver esse problema técnico e manter uma qualidade estética. E aí, anos depois, tal, a cliente de tempos em tempos me manda um WhatsApp falando, pô, Paulo, obrigado, ó, tô aqui feliz da vida, você não sabe como, ao chegar na minha casa, passar por esse jardim, isso me traz uma sensação de bem-estar. Em alguns finais de semana que a gente costumava comer fora, eu fico com meu marido aqui para ficar apreciando. E, cara, é um jardim de 5x10, então, assim, tem jeito. E temos 5 árvores lá, de grande porte, colunares. Quer ver? Né? Ó, a gente tem pau-mulato, pau-formiga, Guaimbê, Xanadu, alpínia, lambari roxo, que agora a gente substituiu por jiboia, grama amendoim e... Que é uma forração, não é? Que é uma forração. Que é um bom substituto, quando possível, da grama esmeralda. E ainda tem aquela trepadeira, cara. Peraí, sapatinho de judia, cara. Que forma uma cortina ali. Linda. E que a quantidade de beija-flor que atrai ali é surreal. É isso que eu tô falando. É surreal. É vida, né? É vida, cara. Show de bola. E ela é feliz com o jardim dela. E isso acho que é o principal. É a cerejinha do bolo. Então, assim, o paisagismo, ele confere à arquitetura essa qualidade de vivência, porque por motivos óbvios, né? O paisagismo são coisas vivas e dinâmicas. Se o projetista e quem está implantando tem esse conhecimento, e se o cliente confia no profissional, né, Lucas? Porque assim, se a gente segue uma exigência, a gente vai falar disso agora no próximo bloco, se o cliente tem uma exigência e o profissional simplesmente acata, você perde a oportunidade de perde fazer poder de criação, coisas melhores. Você perde o poder de criação. Vamos falar disso daqui a pouco. Bom, então assim, eu me lembro muito bem, faz uns 6 anos talvez, um dia a gente estava trocando ideias e falou, pô, Paulo, que legal, porque agora os clientes estão pedindo para que eu faça jardins tropicais e eles estão deixando eu mais livre para criar o projeto. Isso, do jeito que você conhece e acredita, com um jardim mais exuberante, e eles não estão mais com aquela demanda, traz uma fotinho, meu vizinho tem um jardim assim, eu queria igual. E aí, como é que foi você vivenciar essa mudança e o que você pode atribuir
para o cliente, né, nessa coisa de confiar no profissional, porque, poxa, a gente estuda tanto, a gente tem um conhecimento, e aí é muito interessante quando o cliente confia no trabalho do profissional e deixa ele criar, ao invés de trazer uma demandinha amarradinha, falar, eu quero desse jeitinho aqui. E quando a pessoa chega assim, como é que você faz para falar, olha, ok, essa demanda sua aqui é válida, mas tem algo melhor para ser feito? Como é que você conduz? Então, cara, a gente já tem um know-how no mercado, né? A gente tá aí há 8 anos, 10 anos, né? O primeiro jardinzinho que eu fiz, assim, lembro até hoje do primeiro jardim, né? 3x1, cara, 2 canteirinhos, assim. Enfim, esse foi o primeiro. Hoje a gente tá com uma média de 400 projetos. Legal. E implantados uns 250, algo assim. Não sei, mais ou menos de cabeça, mais ou menos isso aí. Então, assim, a gente foi criando um nome e tentando sempre ser diferente, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com você também, cara. Quando você fez o escritório aqui, que meu pai mora na rua de baixo, né? Então, quando você fez o escritório aqui, eu acompanhei. E eu vi uma coisa diferente e a gente sempre buscou isso. Eu não gosto dessa coisa repetitiva, né? Até quando a gente começou, fazia porque... era o que tinha. Pra ser sincero, era isso. Era o que tinha, a gente fazia. Acatava o que o cliente queria. Só que a gente começou a ver que o que a gente fazia de diferente chamava atenção. Eu lembro uma vez que eu tava numa obra e tal. Eu gostei desse jardim aqui. Puta, era um jardim meu, cara. Eu falei, então, esse jardim é meu. Você deu sua ideia, você gostou do que eu fiz, deixa eu criar? Cara, tá bom, deixou. E isso a gente tenta. Por mais que a gente venha com uma ideia fixa, a gente fala... Posso dar minha ideia? Tá. Entendeu? Pra sair daquilo, cara. Sair dessa mesmice. De vez em quando o cliente não gosta de nada. Mas aí... E é assim, é o cara que vai morar na casa. A casa é dele. Então, sim, ele tem que gostar daquilo. Não adianta eu criar. Você criar uma casa, deslumbrante. O cara fala, não gostei. E aí? Exato, Né? Essa é a leitura que a gente tem que fazer para entender a necessidade do cara. Que é aquele... loco na obra. Você tem que ir na obra e conversar com o cliente. Eu não sei. Hoje eu ainda não consigo fazer um projeto online, vamos falar assim. Porque se eu não conversar com o cliente, esse tete a tete, para mim é importante, entendeu? Em execução de jardinagem tem muito a experiência do dia do plantio, cara, né, cara? E planta não é um tijolo, cara. Então, assim, ela tem lado, né? Ela tem cara, vamos falar assim, né? Você virou a planta aqui, você mudou, entendeu? Verdade. Projetei 5 plantinhas aqui. Vamos botar mais duas que vai dar um up. Vamos pôr, entendeu? Vamos aumentar aqui e tal. Vou pôr duas pra você ver a diferença, entendeu? Você tem que ter a flexibilidade. Tem. Por mais que a gente tenha feito projeto, alterado o projeto, chega na hora, cara... muda uma linha aqui, troca isso. O pessoal da iluminação e irrigação fica louco comigo, mas a gente se acerta, um ajuda o outro e vamos embora. E eu acredito que acontece com você, cara. O cliente hoje te procura pelo seu portfólio de projeto. Você não vai pegar um cliente que ele quer um jardim clássico, uma casa clássica, não chega, entendeu? Essa demanda porque não chega. Isso vem acontecendo com a gente, mas isso foi muito gradativo, entendeu? Sim, é uma construção. A gente foi apresentando nosso projeto, apareceu uns loucos aí que falou, gostei do seu trabalho, faz o que você quer fazer. Branca. Deu carta branca. E então, cara, aí a gente vai criando as loucuras e isso vai chamando a atenção. E essa ideia do cara trazer uma foto de um jardim, nossa, não foi uma vez, cara, foram várias já. Que legal, cara. E é gratificante, falou, o cara gostou, então deixa eu criar. Aí gera essa relação de confiança. E assim, a gente tá privilegiado, né? A gente tá aqui em Limeira, cara. Limeira é berço de viveiro de muda ornamental e também frutíferas, né? E a gente, inclusive, entrega para Olambra, entrega para Ceasa. Então, assim, cara, a gente tem um acesso a plantas aqui, né? E é uma cidade que tem muito potencial para melhorar a qualidade paisagística. Na experiência que eu tive enquanto secretário de Meio Ambiente, eu fiz o que eu pude com relação à arborização urbana. Mas o paisagismo, né, residencial ou de empresa, né, que é o paisagismo de lote, ele tem muito potencial, né, Lucas? Porque assim, a gente está aqui com fácil acesso a tudo, né, um super preço de produtor. Então os nossos jardins eles tendem a ter um custo de execução bastante razoável, né, justo, e cabe a cultura do cliente, né, e o seu trabalho, por exemplo, de estar catequizando
o cliente no sentido de educação, para falar, pô, vamos fazer um negócio mais legal aqui, né? A gente tem acesso às plantas, nós estamos num clima favorável, né? Um clima praticamente de cerrado aqui em Limeira, então é quente, com algum cuidado de irrigação, tudo cresce bem. Então a gente tem uma diversidade grande de portfólio de planta, né? Tem, cara, tem. Não é difícil achar, assim. Que nem você falou do seu limão caviar lá, né? Eu também consegui as mudas, cara. Você tá com... Tô. Eu dei pra 2 clientes é o que... Citrus australásica da Austrália. Eu teve um cliente, cara, que a gente colocou 8 pés de limão na casa dele. E um deles era... E aí eu dei de presente pra ele legal, o limão caviar. Eu falei, vou te dar um negócio diferente. Ninguém tem. Não. E os outros estão comigo, cara. Mas assim... A gente tem, cara, é só procurar. Só um paralelo. O limão caviar é um negócio que existe há muito tempo e foi cair no mercado agora, há 1 ano, né? Eu tenho ele há 4 anos plantado em casa e é porque o Viveiro Cipreste, o Edilson Jacon, que é um puta cara que divulga aí e conhece plantas, sobretudo frutíferas raras, o cara tá aqui do lado, então a gente tem acesso. Agora você vai lá em São Paulo, você quer comprar, você não vai vir daqui, né? Exato. Então, que bacana. Tem o Luizinho também, da O Gimberg, pois entendeu? pois tem muita coisa lá, cara. O próprio Pompeu, que tá sempre o lançando. Pompeu. E vira e mexe a gente tá lá com o Lorenzi, né, cara? E lá tem, putz, daí ali você se diverte, né? Você vai lá, cada vez que você vai, você... Por mais que eu já tinha ido lá, você também, várias vezes, você bate o olho e fala, pô, uma coisa diferente, né? E aí, é isso, cara. Tem que visitar, tem que procurar, senão fica na mesmice. A gente tem que estar no contexto, inserido nesse contexto de boas referências, de boas amizades, de colegas. Eu acho muito bacana, cara. A gente tava falando antes de gravar aqui, a relação que você tem, por exemplo, com o Ricardo, né? É Sítio Raimundo, né? Sítio Raimundo, Raimundo. Ricardinho. Então, se o cara, né, amigão, irmão meu, e aí, às vezes porque assim, quando eu vou passar indicação de paisagista para cliente, eu praticamente passo você, o Bruno e o Ricardo, e vocês que se entendam com o cliente, porque são os 3 que eu confio, que eu sei que vão agregar. E aí eu acho muito legal, cara. Vira e mexe, eu falo com você ou com ele. Ele falou, não, eu já troquei umas plantas com o Ricardo lá. E vocês cara. Se ajudam, cara. Isso é muito legal, né, meu? E é só gente boa, né? Só gente que tem muito conhecimento aí pra agregar. E essa relação de amizade mesmo, né? De parceria, não de concorrência. Cara, e tem que passar informação, entendeu? Não adianta, você vai morrer com ela? Tem que passar, cara. A gente troca muita informação com o Ricardo, o Bruno também. Faz tempo que eu não vejo o Bruno, cara, mas a gente troca muita informação. A Thaís também me ajuda muito, sabe? Eu esqueci de contar, o Pompeu também é um cara que a gente tá sempre em contato e assim, a gente vê, né, esse pessoal. Eu aprendi muito isso aí com os grandes mestres e eu já falei isso pro próprio Lorenzi. Cara, pode ver, o cara que fica segurando o segredo nessa mesquinhez, normalmente é o cara que nem sabe lá tanto assim. Porque os grandes mestres, eles têm um senso de responsabilidade, quase de obrigação de transmitir o conhecimento, e eles fazem isso com prazer. Então, assim, você vê quando a gente vai conversar com o Lorenzi, ele te ensina a técnica, a receita, né, do adubo para aquela planta. Aprendi com ele, por exemplo, que você tem que colocar uma quantidade imensa de fósforo, o super simples, no berço de plantio lá embaixo, porque é um nutriente que não percola muito. Então você tem que jogar lá embaixo. Né? E Paulo, pode jogar 2, 3 quilos por planta, que show de bola. Aí eu vou falar isso com alguns paisagistas. Assusta, né? Não, vai queimar a raiz. Falei, amigão, que queimar a raiz? Calma, pô, o Lorenzi que falou. Então só aceita. Eu te falo, cara, meu orçamento, quando a gente passa o orçamento de plantio assim, o cara assusta com a adubação. Não, é um 10-10-10, vai que joga. 10-10-10. Não, cara, não é assim, entendeu? E uma coisa até, voltando um pouquinho, a gente faz um jardim tropical, né? E eu gosto de fazer clássico também, sabe por quê? Porque me desafia. Porque eu, particularmente, eu gosto muito de jardim tropical. Então, de vez em quando aparece um clássico, cara, quebra a cabeça,
faz ou Pra não. fazer bem feito. Pra fazer bem feito. E fazer tentar Pra fazer não fazer igual o padrão condomínio. Pra tentar fazer um pouquinho diferente. Então, de vez em quando, eu gosto de pegar pra fazer. Mas uma coisa que a gente faz e o cliente, quando a gente mostra um jardim pronto, igual o que a gente fez lá, da Adriana. Ele tem um jardim com 4 anos, mais ou menos, né? 4 para 5 anos. 4 para 5. 5. Você mostra um jardim daquele, tá formado e tal. Cara, jardim tropical, ele não veio formado. Você tem que esperar. Eu plantei umas helicônias, pistacônias tempo atrás para uma cliente. Ela falou, mas tá muito mirradinho isso aí. Falei, vai ficar mais feio ainda para ficar bonito. Aí eu falei, ó como que fica. E mostrei um jardim com 2 anos, cara. A gente vai falar eu sobre plantei isso. umas tá com quase 2 metros. A gente Aqui, vai falar sobre isso. cara, e é incrível, né? E o preparo de solo, né, Paulo? Que isso é fundamental. Pô, bacana, Lucas. Então a gente está falando assim a respeito do preparo de solo e depois eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. Então, assim, quais as considerações que você tem com relação ao preparo de solo, né? Como é que funciona aí quando você chega para fazer uma obra? O que você avalia? Cara, você chega na obra, jardim é canteiro de resto de obra, né? Você chega lá, tá aquela bagunça. E às vezes você vai cavar, tem concreto que o nego jogou ali, fim da tarde sobrou concreto, o que o cara faz? Joga no canteiro ali e enterra. Já vi muito disso, entendeu? E aí? Isso E pode aí, cara, impedir o desenvolvimento radicular de uma planta. Pode, lógico. Você plantou ali, tem uma base de concreto embaixo, a raiz não vai, cara. E isso pode até conferir um risco de que se a árvore não tem o sistema radicular íntegro, porque ela parou numa laje de concreto, porque o pedreiro jogou uma massa lá, ela vai ficar instável, então ela não tem raízes profundas, pode ser que ela caia com o vento. E aí, como é que você vai saber? E é o que acontece na cidade, né? Sim. Acontece na cidade. Por isso que quando a gente faz um jardim, o nosso preparo de solo é o principal. Eu falo pro cliente, eu diminuo o tamanho de planta, né? Para conseguir chegar num orçamento que caiba no bolso do cliente, mas eu não diminuo o preparo de solo, de forma alguma, entendeu? Legal. E isso hoje a gente consegue fazer. Porque é como se fosse o alicerce de uma casa, Cara, né? sabe o que eu falo? Eu falo que é o leite materno, entendeu? Tá. Isso quem falava era o Raul. O Raul fala isso, né, que cara? é o colostro ali, cara, é o que vai dar o empuxo para crescer. Exato. A gente pode colocar um goiabê de 1 metro no jardim. Vai ficar mais caro do que um de 30, de 40. Mas ele vai chegar no de 1 metro, entendeu? Pois é. Se você não botar um de 1 metro e não fizer nem preparo nenhum, o de 30 com 1 ano passou o de 1 metro. É isso que eu ia entendeu? falar, cara. E aí tá no fator tempo. 30 centímetros, né? E aí tá no fator tempo. Então, como é que funciona? Isso é muito bom a gente falar detalhadamente. O fator tempo no jardim. Então, assim, paisagismo, na minha concepção e na sua também, que a gente concorda, não é o dia do plantio. É o resto da vida que ele vai durar ali quando bem cuidado e bem mantido. Então, se você tem um bom preparo, né, que é esse leite materno que você fala, que eu posso chamar de alicerce da casa, é o alicerce do jardim, a adubação e tudo mais. O desenvolvimento da planta vai ser otimizado. Então essa planta ela vai crescer mais saudável e mais rápido do que se você não tivesse esse cuidado. E aí, vamos falar um pouquinho de plantas e também de árvores. Não é raro você plantar. Eu já tive experiência com a Albizia neopoides, que é a farinha seca, o Calicophilum spruceanum, que é o palmulato, e com a sapucaia, a Lessetis pissonis. Então, assim, essas espécies, se eu plantar, não é a sapucaia, é o Physsocalium scaberrimum, que é o pau de rosas. Então, o pau de rosas, o palmulato e a farinha seca, para citar só 3, eu tenho certeza absoluta, veja bem, eu garanto, eu tenho certeza absoluta que em 3 anos, se eu plantar uma muda de 1,5 m, DAP 1,5, que é o diâmetro da altura do peito, né, a espessura do tronquinho, em 3 ou 4 anos, essa planta vai estar maior, mais bonita e mais saudável do que uma planta transplantada de 4 metros das mesmas espécies. Por quê? Porque uma planta transplantada, uma planta de pote, ela cresceu no viveiro, uma do ladinho da outra, cresceu estiolada, ou seja, compridinha, fraca,
porque uma planta estava protegendo outra ali no viveiro. Quando você bota ela isolada no jardim, ela está suscetível a ventos, até acontecer um fenômeno que chama lignificação do caule, né? Que é o caule se tornar lenhoso. E ele se torna lenhoso pela incidência do sol, pela incidência do vento, ele vai ficando a casca grossa. E no viveiro ele não tem esse tipo de ação. Então a planta fica preguiçosa. Aí você tem que botar um tutor, que é um bambu e tal, ou uma madeira, para ficar amarrada. E aí ela teve o sistema radicular durante toda a sua vida comprimido. E aí quando você planta, ela vai primeiro desenvolver as raízes, para depois ela começar a crescer. Sim, ela Isso leva muitos anos. E ela tem que ter a base dela. Se ela crescer sem base, ela tomba. Ela tomba. Então, o que isso significa? É um raciocínio muito lógico. Quando eu planto uma planta jovem e eu faço um bom preparo de solo, que você falou, ela já vai crescer raiz e copa proporcional. Sim. E quando eu transplanto, e assim, transplante não é sangrar a planta e tirar de um lugar e levar para o outro. Um pote, toda vez que eu planto uma planta de pote, ela está sendo transplantada do pote para o solo. Está sendo plantada. E aí, ela vai primeiro desenvolver a raiz para depois crescer. E aí, quando eu tenho a pititica que eu falei, ela vai crescer tão mais rápido e saudável que ela vai, em 3 ou 4 anos, nessas espécies, por exemplo, ela vai buscar o mesmo porte daquela que estava transplantada com duas diferenças. Ela está absolutamente mais saudável e mais bonita e ela custou uma fração, porque uma planta, vamos dar um exemplo real, uma planta de porte 1,5 m custa 20, 30 reais. Né? Tem plantas que custam R$8. Sim. Uma planta com 4 metros custa 300, 500 reais. E além da planta, a gente tem caminhão Munk e a mão de obra para abrir esse berço, entendeu? Então, no custo final, ele é muito grande, né, cara? O custo final de uma planta transplantada desse porte é muito grande. E aí, fechando o raciocínio, então como é que funciona? Cabe a nós explicarmos para o cliente que não vale a pena, em termos de custo, nem em termos de resultado, eu trabalhar com algumas espécies grandes. Porque eu posso ter um jardim num curto espaço de tempo e falar, ai, nossa, 3 anos, cara, 3 anos passa rápido. Passa. E a diferença do paisagismo, desse paisagismo pungente, tropical que você executa, é que o cara vai curtir dia após dia. Ele vai vibrar quando solta uma folha nova, quando solta a floração, quando a planta cresceu, quando uma árvore dá um galho novo. Então, essa vivência dinâmica, ela traz bem-estar às pessoas e elas interagem com o jardim, criando um vínculo afetivo com o jardim, que só quem tem jardim sabe o que isso resulta, em termos de alegria de viver. E aí, então, resumindo, cara, economize no porte, se necessário, Sim. porque em um curto espaço de tempo você vai ter uma qualidade muito maior e um jardim melhor. Então, ouça o especialista, né, Lucas? Cara, e a gente já teve, por exemplo, já aconteceu com a gente perder 2 pau-ferro com 9 metros de altura, cara. Isso com 2 meses de sangria. Puxa, entendeu? fez tudo certinho. Tudo certinho, cara, tudo certinho. O Ricardo acompanhou com a gente, né? Eu nunca tinha transplantado um pau-ferro daquele tamanho, eu pedi auxílio dele, que o Ricardo é agrônomo também. Ele acompanhou com a gente, cara, e a gente não conseguiu salvar. A gente perdeu 2 pau-ferros com 9 metros de altura. Isso que ele foi, aí caminhão Munk, mão de obra, e foi plantado próximo à alta tensão, né? Porque era uma esquina, colocamos dentro da casa, mas assim, cara, foi complicado. Aí a gente trocou esse pau-ferro por uma planta de 2,5 metros de altura. E hoje, outro pau-ferro. Outro pau-ferro. Quanto tempo depois agora ele já tá bonitão? Cara, essa obra tem uns 2 anos, né? E ele já tá com uma copinha bacana e tal. E tá lá, saudável, bonito, cara. É isso. Então isso é uma coisa que hoje, questão de custo e de risco, porque é um transplante, cara. É como se fosse um transplante de um ser humano. É um risco grande. É um risco 50-50 de dar certo e de não dar certo. Exato. Então, assim, a gente já teve transplante de póreo, não deu problema também, entendeu? Mas esse teve. E assim, mais do que dar certo ou dar errado a planta morrer, eu transplantei um pau-brasil na minha casa e agora numa obra também. E esses 2 pau-brasil, eles seriam sacrificados. Então a gente transplantou para salvar a árvore e levar num novo jardim. Então, né, uma atitude nobre.
Mas o meu pau-brasil, eu plantei ele em 2014, então tá com 7 anos. O ano passado ele deu flor pela primeira vez. Agora que ele começou a engrossar o tronco. E agora que ele começou a crescer em altura. Sim, ou seja, ele ficou 6 anos só se estagna. adaptando. 6 anos. Se você planta um pau-brasil pititico em 6 anos, ele já tá daquele tamanho. Exato. É isso que Então a gente hoje fala. eu sou a favor disso. Já fiz o transplante de árvore grande, a gente faz se precisar, né? Transplantamos jabuticabeira com 60 anos. Jabuticabeira é outra história, aí vale a pena. Entendeu? É Porque diferente. o tempo Porque tá produzindo. Exato. Mas foi um monstro. Uma planta de 60 anos, 6 de altura, 6 de diâmetro. Linda, cara. Colocamos na frente da casa. Não teve uma palmeira nesse projeto. Que foi do mesmo cliente dos limões que eu te falei. Legal, cara. Tinha umas 16 árvores dentro da casa. Nossa. Frutíferas e ornamentais. Então, isso aí, daqui a um tempo você vai lá, vai atrás dele, vai ver se tá ele tá lindo. feliz. Exato. É isso então, Luquinha. Obrigado, cara. Obrigado eu. Ter vindo aqui trocar essa ideia. Eu acho que a gente, cada vez que se encontra, tem uma afinidade grande porque só agrega, né, meu? Então, Faz o que gosta, né, cara? A gente faz o que gosta, né? Então fica fácil. Tamo junto, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado. E vamos marcar mais conversas e continua mandando foto aí de coisa que você executa, acompanha seu trabalho aí. Como é que tá seu Instagram lá? A gente vai deixar aqui embaixo depois. É Ibanez Paisagismo, né? Ibanez Paisagismo. Que é meu sobrenome. Tá. Segue lá, curte, compartilha. Pode acompanhar porque esse aí eu assino embaixo, cara. Obrigado mesmo. Obrigadão. Valeu, pessoal. Ó, então mais um bate-papo aqui sobre paisagismo e de novo a importância do paisagismo na arquitetura, sobretudo a arquitetura sustentável, a arquitetura da felicidade. Vocês estão vendo por quê, né? Essa vivência, ela traz consequências muito positivas para um projeto. Então, esse tipo de conteúdo que a gente está empenhado a trazer aqui para você. Então, se você gosta e ainda não é inscrito, se inscreva, divulgue para mais gente, né? Quanto mais gente nos ajudar aqui fazendo o canal crescer, mais conteúdo de qualidade a gente vai trazer para vocês, porque isso nos estimula, né? Então, não deixa de curtir também, deixa seu comentário, sugestão de novas pautas aqui, porque isso é importante para nós e a gente se encontra num próximo. Lucas, valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Falou. Um abraço.